Família, falar um pouquinho aqui da questão do choque, tá? De vez em quando a gente está pegando em 127, às vezes pega numa fase, a gente está fazendo um teste ali, às vezes encosta em 220 e você vê que em alguns vídeos que a gente está fazendo teste, às vezes acontece. Aí você pergunta, Giovanni, tu sente choque? Não. Na verdade, assim, para você que não tem costume com choque, o ideal é não ter costume mesmo, tá? Choque é perigoso, então, principalmente a rede alternada, tá certo? Então é perigoso. Ah, mas eu uso uma tomada com lâmpada em série, tanto faz, o choque para você vai ser o mesmo, tá certo? Então, o ideal é o quê? É não tomar choque. Porém, tem um detalhe que é importante. Para você que para você que faz parte dessa área de conserto de eletrodoméstico, é muito ruim. Aqui lá você pega um beliscão, você fica chateado, né? Toca numa fase, às vezes você não está isolado. E isso é ruim. Porém, tem um detalhe que é importante, tá? Que é a seguinte, por exemplo, é possível se acostumar com choque? É possível, tá certo? É possível. E por que que isso de alguma forma é bom? Depende do choque. Exemplo, a gente tem aqui, ó, eu aprendi a tomar choque com motor de micro-ondas, tá? Aprendi isso com um camarada que trabalhava numa empresa de algodão, né? Uma indústria de algodão. Eu via que ele tocava nas fases, às vezes tocava em duas fases ali, ficava meio assim, mas não dava aquele... dava para observar que ele não tomava aquele susto nem nada. Eu perguntava para ele, um senhor de 60 e poucos anos, sabe? Eu perguntava para ele, mas você não toma choque não? Na época eu ajudava ele, carregava as ferramentas e tudo. Ele falou, não, eu tomo, mas eu não sinto nada não. Desse jeito, ele era todo brutão. Então, eu perguntei para ele, como é que você aprendeu? Ele falou, não, a gente tinha uma máquina de manivela, uma máquina antiga, que não tem mais, né? E ficava tomando choque, isolado. Tipo, por exemplo, se você pega esse motor aqui, só para você ter uma ideia, tá? Vamos colocar aqui em 200 volts alternada, tá? Ó, vou deixar em alternada aqui para vocês observarem que esse motor aqui, ele gera uma tensão bem significativa, ó. Depois eu vou explicar, ó. Você vê que, ó, 125 volts. Então ele gera uma tensão relativamente alta para um motor pequenininho. E o que ele falou na época é que eu deveria encontrar um motor, né? Me falou na época um motor de manivela, mas não lembro nem do que era, faz bastante tempo. Então, eu comecei a pegar no de micro-ondas. Ele dá um pequeno choque aqui, ó. Você toca aqui, ó. Tá? Ele não mata, tá? Esse aqui, o choque de micro-ondas aqui, do motor do micro-ondas. Esse aqui é o motor do micro-ondas. Tem que estar desligado da rede elétrica, tem que ter isso aqui, ó, para você usar como uma manivela. Então, eu comecei a pegar pequeno choque. Por quê? Porque na época, quando eu comecei a trabalhar com ventilador, que eu tocava no fio descascado, eu dava um sopapo, ficava tremendo, me tremia todo, não queria mais mexer com a parte elétrica. Porque não tinha costume. E de fato, a gente não tem costume, porque você não foi ensinado a tomar choque. Não existe isso. Então eu comecei a fazer isso aqui, ó, né? Eu começava a fazer isso aqui, ó. Ó. Você vê que ele vai dando pequena descarga, ó. Ó. Entendeu? Ó, você vai gradativamente acostumando com ele através desse aqui. Tá? Esse aqui, ele é alternado. Você vê que é alternado aqui. Então, eu comecei a fazer isso, ficava brincando com o motor desse o tempo todo. Pegava choque, pegava. Quando você toma um choque na bancada acidentalmente, não é de propósito, você quase não sente. Então, por exemplo, a gente pega aqui em 127 ou até em 220, fase. E não sente muito, não toma aquele supapo, porque às vezes a pessoa que toma um choque, ela acaba se acidentando ou vindo a óbito, é justamente pelo susto, não é nem tanto pelo choque. Tá? É pelo susto que ela toma. Aí vê o camarada tá lá no poste, ele tomou um choque, ele cai. Se ele não tiver preparado, tá? Se ele não tiver com cinto. Então o problema do choque é mais o susto, tá? É mais o susto. Então isso aqui me ajudou bastante. Esse motorzinho, motor de micro-ondas. Fui treinando. Vou mostrar um negócio para vocês que é interessante. Ó, nessa tomada aqui, ó, eu tenho 130 volts, tá? Prova disso, a gente vai marcar aqui, ó. 130. Não façam isso em casa, tá? Vou deixar aqui na escala de 200 volts, alternada, pra gente observar, tá? E vou ligar aqui, ó. Liguei aqui, tomada com lâmpada em série. O que é importante você entender é que não importa. Tomada com lâmpada em série vai te passar o mesmo choque. Não importa, tá? Ela vai te passar o mesmo choque. Isso é importante entender. Ah, mas tá em série, passa a mesma coisa. Ó.
Vamos ver quem é fase aqui, deixa eu ver. Fase tá aqui, ó. Fase tá nesse lado esquerdo aqui. Então, vou estar segurando aqui. Ó, observa lá, ó. Tá? E aqui, ó. Você vê que eu já tenho uma tensão bem forte, que aqui a rede aqui é 127, tá dando 130, tá? De um lado, eu tô tocando uma fase, tá? Eu tô tocando aqui numa fase. Vou mostrar uma coisa para vocês aqui que é interessante. Não façam isso. Isso aqui é caso aconteça um acidente aí, você tá mexendo em algum motor, alguma coisa, e você acaba pegando, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo encostar nos dois aqui para vocês observarem. Ó, tá com a tomada em série, tá vendo? Aqui eu tenho fase e neutro, mas a gente faz isso em fase também. Ó, eu tô pegando diretamente, ó, em 127 volts, tá? Você viu, ó, 127 volts. Eu peguei no mesmo momento que ele estava medindo, tá? Ó, direto encostando em 127. Então aqui é costume. Vai chegar um tempo que às vezes você vai pegar em 220, você vai sentir um beliscão, vai, mas você não vai ter a mesma sensação que teria uma pessoa que não tem o costume. Às vezes você está mexendo na placa ali, você pega um beliscão, você está na parte ali de alternada, no primário, você pega um choque. Eu já peguei choque no capacitor de micro-ondas, que se eu não tivesse esse tipo de treinamento aqui, eu provavelmente teria morrido, porque eu peguei um choque de quase 2.000 volts, se não foi mais de 2.000 volts. Então, muitos me perguntam, Giovanni, tu toca na fase, no neutro, toca em fase. Eu fiz até um vídeo que eu estava tocando na fase e na fase. Então, um costume, tá? Mas não toca, tá? Deixando bem claro, não façam isso. Mas caso você toque na fase, como eu tô tocando aqui, por exemplo, ó, aqui a gente tem fase aqui, ó. Pode observar lá, ó, né? Aqui tá a fase. Vou mostrar para vocês aqui. Isso não é para exibir, não. Isso não é para gente ficar se exibindo, não. Isso aqui é muito perigoso. Isso é pra gente que trabalha na bancada ter costume, tá? Ó, você acaba acostumando, olha aí, ó. Ó. Tá? Mostrar pra vocês que eu tô tomando um choque de 130 volts diretamente na minha mão. Jamais eu faria isso aqui antes. Tá? Não fazia, não tinha como. Ó, aqui, ó. Tá vendo lá, ó? 130, ó. 130 volts direto. Você sabe que a corrente aqui é a corrente da rede elétrica. Isso aqui é muito perigoso. Tá? Eu não tenho um 220 aqui para fazer um teste para vocês, tá? Mas o que eu quero mostrar é... Não brinca com esse choque aqui, com a alternada. Mas você pode fazer o que, Giovanni? Você pode treinar. Pega esse motor e treina à vontade com ele. Não tem problema não. Esse motor aqui, ó. Quando eu estou girando aqui, ele está transferindo uma tensão aqui, ó. Uma corrente. A corrente não é alta, tá? Esse aqui ele não mata, tá certo? Esse choque aqui não mata. Inicialmente ele é ruim, ó. Dá bem forte, tá? Um choque muito forte. Você vê que eu vou girar mais uma vez, eu vou colocar aqui, ó. Você vê que eu já estou energizado aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Eu estou no corpo aqui com 3,4 volts alternada, né? Então, primeiro passo é esse aqui. O segundo passo, quando você acostumar e falar, Giovanni, eu já acostumei com o choque do motor do prato, não sinto mais, tá? Não... Sentir você vai sentir, mas bem pouco. Aí eu tenho um outro passo, que é um outro vídeo, que eu vou estar mostrando, que é para você ficar realmente... criar uma defesa, tá? Na verdade é criar uma defesa para um possível acidente, se acontecer. Ó. Vamos ver quanto a gente consegue com esse motor. 130, ó. Ele vai muito mais que isso. Porém, isso aqui é o vídeo para quem estava me perguntando. Tem uma outra etapa que eu vou estar mostrando quando você tiver treinado. Giovanni, eu treinei, fiquei bom no motorzinho do micro-ondas. Tá? Não tenta com ele ligado, é desligado do jeito que está aqui. Quando você me disser que você acostumou com ele, não sente mais, aí sim tem um segundo passo que é interessante, que eu aprendi também, que ajuda bastante a você não morrer de um choque aí simplesmente porque não tem costume. Volto a dizer de novo, gente, frisar aqui, não pegue choque em rede alternada, não façam isso. Mas caso você costuma com isso aqui, ó, pronto, você toma um choque, você não sente. Tá? Lógico que você vai fazer de tudo para não tomar choque. Ok? É isso aí. Quando você tiver top nesse motorzinho aqui, você me fala que eu envio o segundo vídeo.